Olá, minhas amigas, meus amigos. No decorrer da última semana, publiquei um breve escrito tratando da queda do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esse fundo é constituído por parte da arrecadação que o governo federal realiza do imposto de renda e do imposto sobre o produto industrializado, do IR e do IPI. Depois que o governo arrecada, ele retira parte desses recursos e transfere para um fundo, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é distribuído para as cidades brasileiras. Portanto, quando há uma diminuição, quando esse fundo encolhe, os municípios lá na ponta sofrem as consequências, porque com a queda do FPM, falta dinheiro nas cidades para educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura e assim sucessivamente. Muitas pessoas que leram apenas o título e observaram que ele foi escrito sobre a cor vermelha, pensaram que eu estava querendo fazer aqui uma crítica a um determinado partido político ou ao governo. O título foi postado da seguinte maneira: o Brasil está no vermelho. Por essa razão, muitas pessoas fizeram alguns comentários equivocados porque interpretaram mal a forma e a cor que foi publicado. Eu escrevi o seguinte: milhares de prefeitos estão desesperados em função da redução dos repasses do Fundo de Participação do Município, FPM, por parte do governo federal. O FPM está previsto no artigo 159 da Constituição, que assegura um percentual da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados de competência da União para os municípios. Trata-se, portanto, de uma transferência obrigatória. Inúmeras cidades brasileiras dependem primordialmente desses valores para cumprirem as obrigações relativas à folha de pagamento, execução de serviços nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, custeio da máquina administrativa e assim por diante. Quando essa verba encolhe, os gestores locais perdem completamente a capacidade de efetivar o que é imprescindível para a população. A principal vítima dessa desarrumação é o povo, que passa a enfrentar os dissabores ocasionados pelo caos. A explicação para o transtorno é a fragilização da economia do país. Afinal de contas, quando há retração no processo de industrialização, o governo federal arrecada menos impostos sobre o produto industrializado IPI. De igual modo, quando a renda das pessoas físicas e jurídicas cai, o governo federal passa a arrecadar menos imposto de renda. Essa dinâmica degradante serve para avaliar a qualidade das políticas públicas que estão sendo implementadas. Aparentemente, o Brasil está no vermelho. Vejam, eu não fiz nenhuma crítica a governo e tampouco a partido político. Não é essa a minha intenção com os meus escritos. Eu quero apenas fazer comentários sobre o momento atual da economia e a situação da União, dos estados e dos municípios. Mas hoje, para corroborar o que eu disse, para reforçar a minha opinião, o jornal Estado de São Paulo publica o seguinte: a arrecadação se desacelera e ameaça a meta fiscal do governo. Receita com impostos de empresas cai. Estados e municípios são afetados. Meus amigos, o que disse é exatamente o que o Estado de São Paulo está mostrando para os seus leitores
hoje. Eu apenas me antecipei porque conheço bem os dados. E como você, meu seguidor, é privilegiado, obviamente, teve acesso a esse tema com um pouco mais de antecedência. O jornal Estado de São Paulo disse mais. Em outro título ou em outra manchete diz: a arrecadação cai e ameaça a meta fiscal. Ou seja, dados do fisco mostram que as receitas com o imposto de renda de empresas encolheram 5,69% de janeiro a julho. O Ministério da Fazenda avalia causa da queda. Depois, outra manchete. Receitas com IPI e ICMS também estão em queda e pressionam o governo. O Estado de São Paulo está divulgando esses dados hoje. Eu falei sobre isso no decorrer da semana. Vocês que são simpatizantes de algum partido de cor vermelha ou de algum governo, especialmente do governo atual, fiquem certos que eu não quis, por hipótese alguma, fazer aqui qualquer tipo de crítica ao governo ou ao partido. Eu quis apenas publicizar dados que devem ser de conhecimento público. E o fiz com a intenção de mostrar a preocupação que todos devem ter com os municípios brasileiros, especialmente aqueles que sobrevivem basicamente do FPM. O Estado de Sergipe são vários e precisam dos valores do Fundo de Participação dos Municípios. Só que o jornal trouxe uma coisa mais grave. O jornal está mostrando que o ICMS do Estado ou dos Estados brasileiros também teve queda. E isso prejudica os municípios. Por quê? Porque parte do ICMS arrecadado pelos Estados-membros é compartilhado com os municípios daquele Estado. Por essa razão, minhas amigas e meus amigos, eu peço a compreensão de vocês. Estou aqui para fazer críticas a B ou C. Estou aqui para iniciar um debate sobre um tema de grande relevância para todos. Imposto de renda caindo, IPI caindo, significa retração da economia nacional. E isso precisa ser observado. E esse dado precisa ser discutido por todos nós que somos brasileiros. ICMS caindo é preocupante para nós que residimos em um estado da federação. E tudo isso implica na degradação das receitas dos municípios. Porque nós estamos falando de uma redução do FPM e estamos falando de uma redução de parte do ICMS destinado aos municípios. E como fica a população? Portanto, o que fiz foi alertar os meus concidadãos sobre um problema grave que nós estamos vivenciando e que, logicamente, quem está no poder deve buscar alternativas para melhorar a situação da economia do país, dos estados e dos municípios. Um grande abraço para todos vocês.